Fala, Eudes Figueiredo, amigos da Mix FM, bom dia. Olha, Eudes, na abertura de hoje talvez eu esteja muito longe de ser o cara mais preparado para passar uma mensagem nesse sentido. Talvez eu não tenha competência de conhecimento, mas como pai de família, como alguém que se interessa pela vida e pela vida alheia, o momento que o Brasil vive hoje, ele é muito perigoso. Você que está me escutando, tenha certeza que a gente já vive uma ditadura. E ela está partindo da onde deveríamos ter as maiores garantias dos nossos direitos e das nossas liberdades. É do judiciário. Mas não desse juiz amigo que a gente conhece, que a gente conheceu quando criança, que estudou, que ralou muito para um dia ter uma carreira no judiciário como juiz e assim crescer dentro dela. Mas de membros da Suprema Corte e de companheiros dentro do judiciário, indicados ali, acolá, para outros cargos. Porque quando você vê a cena, a imagem de uma mãe com tornozeleira que ficou presa por 4, 5 meses, com um filho de 8 anos, outro de 12 anos, e ao mesmo tempo quem mandou aprender facilita soltura de traficantes, de políticos corruptos, ladrões, por motivos os quais a gente não pode nem falar aqui, que a gente pode até ser preso. Você começa a entender que o Brasil passa por um momento muito complicado. Você vê pessoas, independente de como for, achando maravilhosa a proposta, por exemplo, da reforma tributária, querendo achar vantagens e não está entendendo o que está por trás dela. É toda uma orquestração e movimentação de elementos e de estrutura para preparar o país para uma permanência no poder daquele grupo que hoje, de uma forma que muitos brasileiros não entenderam até agora como, retomaram ao poder. Quando você vê uma reforma tributária, você tem que lembrar daquele ditado que diz o seguinte: a pessoa só sente quando mexe no bolso. Então, entre vários jabutis dentro dessa reforma tributária, que faz com que algumas pessoas que se julgam muito inteligentes e dizem assim, onde já se viu, achar que aprovar a reforma não é boa só porque é o Lula, só porque é o PT. Então, lembra dessa frase, onde as pessoas mais sentem é no bolso. A gente ouve nossos pais dizerem isso há quanto tempo? E hoje a gente tem certeza na vida que realmente, infelizmente, onde as pessoas mais sentem é no bolso. Quando na reforma tributária fala em criar um conselho deliberativo que vai definir qual estado e como esse estado vai receber e cobrar seus impostos, eu fico aqui imaginando o que você pensa quando você vai ter isso aprovado e a União, lá concentrada com seus companheiros, vão tratar, por exemplo, o Tarcísio em São Paulo e o Zema em Minas Gerais. Como você acha que eles vão ser tratados pela União em relação a recolher impostos ou qual imposto eles podem aumentar ou devem diminuir? Vocês acham mesmo que essa turma que está no poder em Brasília não vai beneficiar estados e governadores que apoiam a sua ideologia, a sua propositura política, ou seja, que não faça parte do seu grupo? Vocês acham mesmo que eles vão tratar com igualdade? Como é que você diminui a potencialidade política de um governador como o Zema em Minas Gerais? Simples, não dando condição dele realizar nada. E mais simples ainda você entender, cortando o dinheiro que ele recebe de impostos, diminuindo esse valor, fazendo ele sofrer. Isso fortalece a oposição aparece numa campanha política, dizendo que vai mudar tudo, tem apoio da União, que está lá concentrado todo o poder dessa democracia relativa que eles adotam, e assim vão eliminando os concorrentes. Não é possível que algumas pessoas não enxerguem isso, não é possível que algumas pessoas não entendem isso. Nós já vivemos um estado de ditadura no aspecto de preparação de um determinado grupo para que ele se perpetue no poder. E finalizo aqui dizendo
para todo mundo que está nos ouvindo, que eu ainda falo aqui. Muitos desapareceram, né? Mas o ano que vem tá aí, é política. Aí eles arrumam um jeito de fazer fotinha com um, com o outro, de dizer que sempre defendeu a direita, que sempre defendeu o Bolsonaro. Engana um bocado de gente que aí vai e vota. Eu tô aqui falando, não parei de falar um dia, não parei de falar um minuto. A mesma coisa que eu falava no Parque do Povo, a mesma coisa que eu falava nos meus vídeos durante a campanha e antes da campanha. E para finalizar eu digo o seguinte: aqueles que passam fome hoje na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia, na Nicarágua, em qualquer um desses lugares, são os netos e filhos daqueles que, como nós hoje, achamos que estava tudo normal, que está indo tudo muito bem, que nada demais vai acontecer e que o Brasil é muito grande para ser comunista. Aí você vai no Atlas e vê o tamanho que é a China e que é a Rússia. Aí, como eu, tire você suas conclusões. Apenas abra um pouco mais sua cabeça. O que está por vir não vai ser tão ruim para mim ou para você, mas teus filhos e seus netos podem pagar um preço muito alto se você achar ou se acovardar que sair nas ruas não vai adiantar mais nada.